Conexão Sapiens. A ciência desvendando você. Podcast número 14 da fase inicial de síntese, área socialidade. Pessoas tóxicas. Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio 14. Este é o terceiro episódio da área sobre socialidade. Hoje eu irei conversar a respeito de pessoas tóxicas. Uma rede social individual é caracterizada pela rede de conexões sociais que cada pessoa tem. Cada indivíduo tem uma rede de conexões de família, amigos e parceiros românticos que é característica e única para aquela pessoa. Apesar de ser algo extremamente importante na vida de cada um, este conceito de rede social individual é um conceito negligenciado e pouco discutido por todos. Durante os episódios da área socialidade, eu irei definir exatamente o que eu quero dizer com rede social individual e por que você deve cultivar essa rede na sua jornada para uma vida plena. Identificar as pessoas que causam toxicidade na sua rede social individual é algo que deve ser cultivado e se formar como um hábito dentro da sua rotina, da sua vida. A forma como a gente pensa a nossa socialidade requer que a gente cultive essa rede social individual como um jardim, criando o hábito de continuamente remover a toxicidade dela. A forma como eu irei pensar e discutir a identificação de pessoas tóxicas será diferente do habitual, da forma como eu observo nas mídias sociais e em conversas e artigos de revista. Não acredito que cada um deva buscar o diagnóstico e ou criar uma narrativa de vilão e vítima. Hoje, o que eu irei refletir e discutir de como identificar pessoas tóxicas na rede social será por uma abordagem um pouco diferente do habitual. Buscarei descrever uma metodologia mais descritiva, mais objetiva, para que você possa avaliar os prós e os contras de cada indivíduo dentro da sua rede e decidir por si próprio o que é o certo a se fazer em cada caso. Também irei evitar de fazer recomendações categóricas, ou seja, faça assim ou faça assado. Deixaria a teu critério o julgamento do que é o certo a fazer. Mas, ao mesmo tempo, buscarei prover um método para você poder avaliar cada membro da sua rede social individual sob 3 perspectivas diferentes. Primeira perspectiva seria qual o impacto que cada membro da sua rede social individual tem em você, pessoalmente, individualmente. A segunda seria qual o impacto que cada membro da sua rede social tem na rede em si, né? Qual o impacto social dentro da sua rede social individual que cada um dos membros traz. E quais são as características da pessoa que você considera potencialmente tóxica. Então, estas são as 3 perspectivas. O impacto que uma pessoa que você acredita potencialmente tóxica traz para você. 2, para o impacto na rede social como um todo. E 3, as características da pessoa em si. Quais são essas características que fazem você acreditar que essa pessoa seja tóxica para a sua rede social? Em relação ao impacto individual que uma pessoa traz para você, é fundamental você olhar para dentro de si quando você interage com essa pessoa potencialmente tóxica e refletir como você se sente. Por exemplo, se você tem uma relação com um bully, uma pessoa que está assediando você moralmente e busca te controlar e te humilhar e te desvalorizar de uma forma sistemática,
Você vai poder identificar essa pessoa facilmente quando você olha dentro de si mesmo e tenta reconhecer as emoções que você sente quando interage com essa pessoa. Você sente raiva, vergonha, você sente revolta? Quais são os sentimentos que a interação com essa pessoa te traz? Principalmente se estas emoções forem consistentes, você sempre sente da mesma forma, as interações são repetitivas, elas são consistentes com o tempo. Outro ponto importante do ponto de vista de impacto individual dentro de uma relação social, as pessoas estão tentando influenciar umas às outras, né? Dentro de uma rede social. E esta pessoa que você acredita que seja potencialmente tóxica, busca o quê? Qual é o objetivo dessa pessoa em relação a você? Para onde ela quer te levar? Isso é uma coisa muito importante, porque você vai identificar o objetivo desta pessoa com você. E isso vai te ajudar a entender o impacto que essa pessoa tem em você. Então, são esses dois aspectos importantes que eu julgo para avaliar o impacto. Como ela faz você se sentir e qual é a intenção dessa pessoa em relação a você, para onde ela quer te levar. Em relação ao impacto na rede social individual, na sua rede social como um todo, avaliar uma pessoa potencialmente tóxica permite você identificar as consequências do comportamento dessa pessoa na sua rede social. Então, essa pessoa cultiva o quê? O que que ela propõe, o que que ela traz para a sua rede social? Quais são as consequências do comportamento dessa pessoa? Essa pessoa está estimulando um diálogo dentro da sua rede? Por exemplo, uma pessoa saudável e bem intencionada vai estimular o diálogo, vai estimular a reflexão, vai convidar as pessoas da sua rede social a pensar, a refletir, a conversar. E isso vai aumentar a qualidade da sua rede social. Se a pessoa traz conflito, competição, busca o isolamento, por exemplo, muitas pessoas tóxicas buscam te isolar de uma forma sistemática, diminuir o número de pessoas que você entra em contato, diminuir a influência que as outras pessoas têm sobre você, diminuir o tempo que você reflete, questiona posições e diminuir o diálogo aberto, onde a conclusão do diálogo não existe anteriormente. Você vai para o diálogo aberto a explorar opções e avaliar diferentes perspectivas. Esse diálogo de qualidade, essa reflexão de qualidade, estimulando conexões, estimulando uma saúde dentro dessa rede social, vai identificar as pessoas que fazem o bem para a sua rede social. E as pessoas que geram conflito, cultivam competição, buscam isolamento e cultivam controle, são as pessoas que trazem toxicidade para a sua rede social. Quando você identifica uma pessoa que você acredita que potencialmente tóxica para a sua rede social individual, você pode avaliar a pessoa em si, as características desta pessoa. Então, primeiro você avalia o impacto individual em você, depois você avalia o impacto dessa pessoa na sua rede social, e aí você pode olhar a pessoa em si e buscando entender os comportamentos dessa pessoa. Eu acredito que você não deva julgar a toxicidade de uma pessoa baseado em um comportamento isolado ou eventual. As características de uma pessoa tóxica devem ser observada de uma forma consistente e repetitiva, né? Uma pessoa que é tóxica, ela deve sempre ser tóxica. Uma pessoa que de vez em quando gera um conflito, não necessariamente significa que ela seja uma pessoa tóxica. Mas o comportamento ele tem que ser consistente e repetitivo. Outro ponto importante avaliando a pessoa é a intenção.
qual é a intenção da pessoa, o que ela quer atingir. Ela busca te conectar com outras pessoas, busca te isolar, busca te cultivar um controle, ela estimula você a refletir ou estimula você a se sentir fraca, frágil e incompetente. Então, qual é a intenção? E o comportamento deve ser um comportamento consistente e repetitivo. Uma coisa eventual não deve ser usada para fazer um julgamento a longo prazo. Os sinais de alerta, os sinais de alerta negativos, né? Os sinais que fazem a gente pensar e falar, opa, talvez essa pessoa seja uma pessoa tóxica, né? Seja uma pessoa que não vai fazer o bem para mim ou para minha rede social individual. Então, os sinais de alerta que eu gostaria de destacar são: a pessoa tem uma visão de mundo enviesada, ela sempre tem uma posição que é enviesada, ela tende a pensar de uma forma cristalizada, dogmática, né? Então, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que fala bem de alguma coisa ou mal de alguma coisa e não está aberto a considerar nenhum nuance, nenhuma perspectiva, não consegue avaliar, não consegue ver nada de bom em algo ou nada de ruim em algo, sabe? Então é difícil você entender ou perceber o equilíbrio na visão dessa pessoa, de estar aberta a olhar pontos positivos e negativos de cada situação. Então, uma visão de mundo enviesada e dogmática é um sinal de alerta. Outro ponto que eu considero negativo e um sinal de alerta importante é a falta de autoconsciência. A pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Fala da importância de ser honesto e comete um monte de atos de desonestidade, é malandro. Então, essa desconexão entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz é um sinal de alerta também. Se você quiser se aprofundar nessa discussão, vale a pena ouvir o podcast sobre cognição moral, a jornada de desenvolvimento moral, que se aprofunda mais nessa discussão. Então, pessoas com uma cognição moral bem desenvolvida vão ter consciência de que o que elas falam tem que estar alinhado com o que elas fazem. E isso traz algo muito positivo na sua rede social individual. Outro sinal de alerta é uma pessoa que não tem empatia ou culpa ou vergonha. Por exemplo, quando eu fazia entrevistas no meu trabalho, frequentemente as pessoas que estavam sendo entrevistadas eram introvertidas e um pouco tímidas, né? E ficavam envergonhadas ou até ruborizadas, né? Por causa da entrevista. E eu sempre percebi isso como algo, um sinal positivo. É uma pessoa que vai tender a se sentir culpada ou envergonhada de fazer algo errado ou estar consciente da importância da relação social. Então, uma pessoa que não tem empatia ou não sente culpa é um sinal de alerta sério, porque é uma pessoa que pode se conectar socialmente de uma forma muito nociva, muito negativa dentro da sua rede social. Principalmente se essa pessoa é uma pessoa manipuladora, uma pessoa que tem um certo componente maquiavélico na forma como ela pensa. Ela tem um certo objetivo, manipula as situações em uma direção, para uma direção, e não sentem nem vergonha nem culpa. Então, essa combinação é algo que é muito perigosa. Então, por isso que ter uma rede social individual saudável, com várias conexões diferentes, te protege de uma pessoa tóxica, porque você tem um ambiente em geral positivo e você vai conseguir identificar essa toxicidade mais fácil se você tiver vários amigos e intimidade com vários amigos, com família, com pares românticos. Outro sinal negativo de alerta é uma pessoa crítica e julgadora, uma pessoa que está sempre julgando, sempre criticando e sempre te posicionando como incompetente, inadequada, errada, preguiçosa, o que você quiser, né? Isso é extremamente comum no Brasil. A cultura
ela busca um jogo de crítica e julgamento muito frequente e agressivo. A pessoa que faz isso o tempo todo frequentemente busca criar uma relação social de status. Eu estou tentando me mostrar mais forte que você. Eu estou julgando você, estou te falando que você está fazendo de errado e desta forma eu me posiciono de uma forma superior socialmente a você. E isto não traz qualidade para a sua rede social individual. Então, outro ponto de alerta são pessoas que te criticam e te julgam o tempo todo. Outro sinal negativo de alerta é uma pessoa impulsiva. Frequentemente, uma pessoa impulsiva não tem más intenções, mas os impulsos trazem más consequências, né? Então, uma vez eu li uma caracterização das diferentes grupos de pessoas, as pessoas competentes e bem-intencionadas, as pessoas competentes e mal-intencionadas, as pessoas bem-intencionadas e incompetentes e as pessoas mal-intencionadas e incompetentes. Então tem uma combinação interessante desses grupos. E uma pessoa impulsiva, ela pode ser incompetente e bem-intencionada, ou ela pode ser mal-intencionada e incompetente. A pessoa que busca agir de uma forma impulsiva, sem refletir com calma nas consequências, nos benefícios e no objetivo, ela não vai fazer o bem para a sua rede social e não vai fazer o bem para você. Porém, essa pessoa pode, em si mesma, não ser uma má pessoa. Simplesmente ela não tem metodologia para fazer as coisas de uma forma mais amadurecida e mais sistemática, sem ser impulsiva. Então, esse é outro sinal de alerta. Outro ponto importante são os sinais positivos, tá? Então, quando você observar uma pessoa que você acredita ser potencialmente tóxica para a sua rede social, para você, é importante você olhar os sinais de alerta negativos e também observar a ausência dos sinais positivos. E quais são esses sinais positivos? Bem, primeiro, uma pessoa que vai trazer qualidade para a tua socialidade, ela cultiva um ambiente de segurança psicológica, ou seja, um ambiente de tolerância e aceitação de ideias, de perspectivas diferentes, de posições diferentes. Essa abertura para considerar, ouvir e pensar de forma diferente é algo que traz um grande benefício na rede social. Uma das coisas que poderia melhorar o Brasil muito é se cada pessoa que é de direita trouxesse alguém de esquerda para a própria rede social e aprendessem os dois a cultivarem um diálogo positivo, tentando refletir a respeito da perspectiva um do outro. Esta forma de diálogo iria aumentar muito a qualidade das redes sociais. Quando você tenta criar uma rede social onde todos pensam exatamente como você e a rede social não tolera perspectivas diferentes, não tolera um ambiente que cultiva segurança psicológica para a aceitação de ideias e perspectivas, isso é um sinal de alerta, tá? Então, se as suas redes sociais, todo mundo pensa como você, ela não está muito saudável e eu vou falar bastante sobre isso num futuro episódio do podcast que eu vou conversar sobre diversidade. Outro ponto positivo que eu acho super importante é curiosidade. Uma pessoa que você acredita ser potencialmente tóxica dentro da sua rede social, que não tem curiosidade, ela não está explorando perspectivas e ideias diferentes, não faz pergunta nenhuma, é um sinal de alerta. Ter curiosidade mostra que a pessoa tem uma abertura para tentar aprender e entender perspectivas diferentes, né? E então
observar a quantidade de perguntas que as pessoas fazem e se estas perguntas são seguidas de silêncio, pois a pessoa está ouvindo a resposta e está tentando entender a resposta. Frequentemente, quando eu converso com, principalmente agora, depois que eu voltei para o Brasil, assim, não voltei para o Brasil, mas eu estou mais presente no Brasil, principalmente por causa desse podcast, eu estou conversando com bastante gente e uma das coisas que eu observo é que as pessoas fazem muito poucas perguntas. Ninguém tenta realmente entender e para ouvir as respostas. Essa falta de curiosidade, essa falta de uma capacidade de ouvir e entender e buscar esse entendimento da perspectiva do outro, reduz muito a qualidade da rede social individual. Outro ponto importante, que é um sinal positivo, né, é a pessoa assume responsabilidade pelos próprios erros e toma ações para remediar. Então, se você quiser refletir a respeito disso um pouquinho mais, o episódio de cognição moral é um episódio importante de ouvir. Tente reconhecer se a pessoa que você acha que é potencialmente tóxica dentro da sua rede social tem uma cognição moral sofisticada, ou seja, assume responsabilidade e remedia as consequências do erro. Outro ponto importante, que é um sinal positivo, é a pessoa te faz sentir confortável em se mostrar vulnerável. Quando você está se sentindo frágil, essa é uma pessoa que você confia o suficiente para conversar, mesmo que você esteja um pouco frágil, um pouco vulnerável. Então, esse é um sinal muito positivo. Diria que talvez seja um dos mais positivos de todos. Outro sinal positivo na pessoa é a pessoa aprende e cresce com o tempo, ela evolui, ela muda de opinião, ela aprende. Então, estes são os sinais positivos. A ausência de sinais positivos, a presença de sinais de alerta, um impacto negativo para você em relação às suas emoções, uma intenção ruim, negativa e um impacto negativo na sua rede social, bem, uma pessoa que atinge todos esses critérios, você deve sinceramente considerar se deve mantê-la dentro da sua rede social. Você não precisa brigar, mas você pode simplesmente se afastar. Uma pessoa tóxica tende a ocupar o papel de vilão dentro da nossa narrativa. Porém, eu gostaria de te convidar a olhar para este problema de uma forma diferente. Na grande maioria das vezes, a pessoa tóxica é uma pessoa que sofre. A rede social individual dela é frequentemente frágil e de baixa qualidade. E individualmente essa pessoa também não está se desenvolvendo do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista moral, social, etc. Então, tanto a jornada individual dessa pessoa quanto a jornada social dessa pessoa está pobre. Estas pessoas têm, a longo prazo, riscos de desespero humano, né, muito maiores. Elas estão expostas a riscos de depressão, suicídio, dependência de drogas, etc. Algumas dessas pessoas tóxicas podem até já estarem dependentes de drogas, por exemplo, alcoólatras, etc. Eu não irei hoje discutir diagnósticos psicológicos específicos. E acredito que algumas pessoas tóxicas merecem sim ser caracterizadas como vilões de uma história em que você é uma vítima importante. Porém, também acredito que ficar perdendo tempo nessa narrativa e ruminando uma narrativa que você é uma vítima, a pessoa é um vilão, não vai te trazer felicidade a longo prazo. Perdoar e deixar para trás a toxicidade que essa pessoa trouxe para você vai prevenir, vai evitar a ruminação. E a ruminação não traz paz, não traz felicidade, não traz alegria. Então, perdoar ajuda você a deixar a ruminação no passado e seguir a vida adiante.
Olhar para as pessoas tóxicas, tomando uma iniciativa para que você seja protegido do efeito destas pessoas e, ao mesmo tempo, considere de uma forma respeitosa e com compaixão, é um desafio muito grande. Principalmente porque frequentemente as pessoas deixaram cicatrizes profundas em cada um de nós. Porém, eu convido você a tentar. Perdão e compaixão têm efeitos profundos dentro de nós mesmos e nos permite ficar livres da constante ruminação do passado. Porém, também gostaria de deixar claro que compaixão, perdão e basta podem estar na mesma receita. Você precisa prevenir abusos futuros. Perdoar o passado não significa aceitar abusos no futuro. É perfeitamente aceitável, na minha percepção, você perdoar, olhar para a pessoa tóxica com compaixão e, ao mesmo tempo, se recusar a ver ou conversar com essa pessoa. Dizer basta, perdoando, significa se libertar do passado, e este é um exercício difícil e prolongado. Porém, os efeitos a longo prazo, na qualidade da sua vida e na qualidade da sua rede social individual, são extremamente positivos. Esta reflexão a respeito da presença de pessoas tóxicas na nossa rede social individual não pode ser feita de forma leviana. Isto requer uma análise e reflexão e, frequentemente, diálogo com pessoas que você confie. Cada um tem uma rede social individual única e que deve ser cultivada como um jardim. Talvez o primeiro passo no cuidado do seu jardim seja remover as ervas daninhas, ou seja, remover as pessoas tóxicas que estão destruindo o seu jardim. Porém, é importante perceber que qualquer decisão deve ser baseada em uma reflexão cuidadosa, utilizando informações coletadas de forma sistemática e não baseadas em um impulso momentâneo. Refletir a respeito da qualidade da sua rede social individual deve ser uma constante na sua vida. Isto pode ter um efeito muito importante a longo prazo e será fundamental para uma vida plena e reduzir o risco de desespero humano no final da vida. Felicidade depende da qualidade da sua rede social. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me sigam no Instagram, @CaudeConexãoSapiens, e, por favor, espalhe essa notícia. Tem um novo podcast, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caude. Meu nome é Caude Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP, e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi
a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.